Olá, bom dia. O Opinião Minas está no ar. Você já deve ter ouvido essa frase: direitos humanos para humanos direitos. É o que muita gente diz. Será que essa afirmação faz sentido? Tem 70 anos que países do mundo inteiro assinaram a Declaração Universal de Direitos Humanos. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando mais de 80 milhões de pessoas morreram e muitas foram torturadas. O que diz, afinal de contas, essa declaração e o que ela muda na sua vida? Não deixe para pensar sobre esse tema depois. Agora é o momento. Fique ligado no programa de hoje. A gente vive em uma sociedade complexa e violenta. Você concorda que é preciso punir quem não cumpre as leis, principalmente quem comete um crime contra outra pessoa? Pois é, quem defende os direitos humanos concorda também. E para falar mais então sobre direitos humanos, a gente recebe agora Mário Lúcio Quintão, que é advogado, professor da PUC Minas, também da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Bem-vindo, Mário, bom dia. Bom dia. É um prazer voltar à Rede Minas para conversar sobre esse assunto tão palpitante que gera tanta polêmica. Pois é, Mário, gera polêmica mesmo. A gente abriu aí com uma frase que muita gente fala, né? Direitos humanos para humanos direitos. O que são os direitos humanos, afinal? Os direitos humanos em si defendem a vida, uma vida digna para todos, sem preconceitos, com respeito à diversidade, com respeito à pluralidade. Essa expressão foi cunhada por uma norte-americana, a esposa do Roosevelt, Eleanor Roosevelt. O que se busca, antes de mais nada, é uma proteção às pessoas, principalmente vulneráveis. Nós estamos numa sociedade muito conflituosa. A gente fala muito em democracia, mas a gente não vê o outro respeitando as suas peculiaridades. Então, essa crise que nós vivenciamos, porque nós estamos com a onda conservadora, e a onda conservadora pressupõe que o grande problema, não só do Brasil, como dos países europeus e também dos Estados Unidos da América, está vinculada à questão de segurança pública. Realmente, é importante ter segurança pública. Mas segurança pública pressupõe o quê? Policiais bem remunerados, policiais qualificados e todos adequados a um negócio chamado Sistema Internacional de Direitos Humanos. O que é? Você fez referência à Declaração Universal. Em 1948, todos os países do mundo proclamaram a perspectiva de respeito à dignidade humana. E essa declaração, depois, ela foi complementada pelo Pacto de Direitos Civis, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais, mas já em 1974, mas numa perspectiva mais de demonstrar que não basta os direitos individuais. Nós temos de ter direitos econômicos, culturais e sociais. Os direitos são interdependentes, eles se complementam. Os direitos individuais eles são vulneráveis. Pois é, falando ainda da história dos direitos humanos, né, Mário? Eles vêm com a Declaração dos Direitos Humanos, vem depois da guerra, que a gente teve muitas situações aí que mostraram a que ponto que a gente pode chegar, né? A intolerância, o ódio, o fascismo, o nazismo. E nessa onda liberal que nós temos hoje, né, por trás dela, tem esse discurso conservador. O liberalismo é interessante, mas desde que ele respeite a pluralidade, desde que ele respeite a diversidade. Por exemplo, os democratas norte-americanos o fazem. Agora, em geral, por exemplo, a tradição brasileira, que o liberal brasileiro, ele é liberal em termos da economia, mas em termos de costumes, em termos de atuação, por exemplo, em direitos humanos, é conservador. Então, o que nós estamos defendendo não é proteção a bandido, muito pelo contrário. Eu acho que o lugar de bandido é na cadeia. Agora, com devido processo legal. Agora, nós temos de fazer um policiamento preventivo, nós temos de qualificar a polícia para o exercício da cidadania. Pois é, tem muita gente que fala que bandido no Brasil não é punido. Essa afirmação é verdadeira? Qual que é a sua análise sobre essa situação? Não, o discurso chega às raias de afirmar que direitos humanos é para a pessoa humana e que os bandidos não são pessoas humanas, são animais, são degenerados. Tá certo, alguns bandidos realmente são degenerados, mas o tratamento é psiquiátrico para eles. O que nós percebemos, pura e simplesmente na sociedade, é o seguinte: há necessidade de uma política de direitos humanos, sim. Agora, como adequar o discurso de direitos humanos à segurança pública? Porque hoje, qualquer um de nós, se
deslocarmos para lugares considerados vulneráveis, né, em que há incidência de assaltos, nós vamos correr risco em nossa segurança pessoal. Então, preventivamente, você pode fazer um trabalho interessante. Agora, o que é? Por exemplo, quando a gente vai aos Estados Unidos, dificilmente a gente vai perceber o policial nas ruas. Mas qualquer manifestação um pouco agressiva que fuja da ordem pública, surge os policiais. Mas eles fazem um trabalho discreto. Não é tão não é ostensivo, assim, digamos. É agressivo. Mas hoje, o que se tem? Vamos ver, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi praticamente destruído, né? Não é só o Pezão, não é só o Sérgio Cabral, uma série de políticas equivocadas. Aí colocou-se o Exército, fez uma intervenção praticamente militar no Rio de Janeiro e ela não deu resultado nenhum. Por quê? O militar do Exército, ele não está qualificado para fazer policiamento, que é função da Polícia Civil e a Polícia Militar, que as pessoas são qualificadas para tal fim. Aí vocês falam, mas não tinha outra alternativa. Não é bem uma outra alternativa. Eu acho que é importante, era importante fazer uma intervenção no Rio mesmo, uma intervenção federal, já deveria ter destituído o Pezão há mais tempo, e, obviamente, reformular todo o aparelho policial. Porque o que é reformular o aparelho policial? Os policiais, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, estiverem envolvidos em corrupção, estiverem envolvidos com narcotráfico, tinham de ser afastados. Agora, aí que está o grande processo, né? Como você vai corrigir as distorções, né, dentro da própria polícia? É um desafio. Policiais muitas vezes ganham mal também, né? Tem os salários atrasados, enfim. E o canto da sereia, né, do narcotráfico é muito forte. Agora, nós temos policiais sérios. Eu leciono na Universidade Católica, vários delegados de polícia, vários militares estão fazendo mestrado, doutorado comigo. Então, eles estão se qualificando. Eu tenho um relacionamento quase que familiar com a Polícia Militar de Minas Gerais. Conheço vários militares altamente qualificados. Agora, reitero, o policial tem que ser bem remunerado, tem que ser bem qualificado. Agora, ele tem de obedecer à lei, tem de obedecer à Constituição, tem de agir dentro da lei. Agora, aí é um grande desafio, né, Marcelo? Como agir dentro da lei? Muitas vezes o bandido está equipado, né, com armas de alto calibre. Aí que é a grande discussão que se faz. O que fazer com esse bandido de alto calibre? Eu acho que primeiro tem que equipar a polícia. Segundo, nós temos de evitar que essas armas cheguem até os bandidos. Então, nós temos de criar mecanismos, porque os mecanismos são mais amplos. Porque eu penso o seguinte, você vai fazer uma política de direitos humanos, você tem de pegar em qualquer aglomerado, qualquer segmento periférico, melhorar, por exemplo, a mobilidade urbana, melhorar as condições de vida daquela pessoa. Não é só assistencialismo do Estado, não. É da segurança pública. Porque nos bairros mais assim, abastados, a polícia atua bem. Mas mesmo assim, as pessoas estão vulneráveis. Pois é, o que se fala em estudos internacionais com relação a essa punição dos bandidos, vamos colocar assim? Muita gente fala, se a punição fosse bem severa, tivesse, por exemplo, pena de morte, que a gente não tem no país, oficialmente, não teria criminalidade. Isso procede? Tem estudos que mostram isso ou mostram o contrário? Não, o que a gente percebe é o seguinte, por exemplo, na Europa, a questão não é só o narcotráfico. A preocupação que se tem na Europa é em relação ao terrorismo, como também o que ocorre nos Estados Unidos da América. Eu acho que é um policiamento preventivo, um policiamento assim, qualificado. Agora, em relação às punições, por exemplo, em relação ao terrorismo, a punição é muito mais rigorosa. Agora, não vamos nos iludir também, não, né? Porque a polícia, quando ela quer acabar com um bandido, ela elimina o bandido, né? Porque o bandido, reiteradas vezes, gerando confusão, obviamente que se ele se render, ele vai ser recolhido à estrutura penitenciária, porque um grande problema é o seguinte, a estrutura penitenciária do Brasil é muito deficiente, na Europa já é mais eficiente, nos países europeus desenvolvidos. O sujeito, quando ele vai cumprir pena, não é que a pena seja mais ampla, é que ele vai ser mais controlado, mais monitorado. Pois é, a gente tem até um trecho de um programa nosso aqui da Rede Minas, que chama Mulheres, e que fala um pouquinho sobre o sistema penitenciário e direitos humanos nesse contexto. Vamos assistir.
A Lei de Execução Penal é a Lei 7.210, ela foi promulgada em 7 de julho de 1984. O que trata essa lei que nós chamamos de LEP? A Lei de Execução Penal ela vai cuidar do tratamento da pessoa condenada, né, já com sentença do juiz, transitada em julgado, que vai determinar a sentença que ela vai ter que cumprir no estabelecimento prisional. Nós vamos encontrar ali também a pessoa, o preso provisório, aquele que ainda não teve uma decisão criminal definitiva. A Lei de Execução Penal ela deve propiciar condições harmônicas de integração social dessa pessoa condenada, dessa pessoa que estiver no estabelecimento prisional. Ou seja, a Lei de Execução ela não prevê somente a retribuição punitiva do Estado da pessoa que cometeu um delito em determinado momento da sua vida. Ela vai prever também que essa pessoa seja reintegrada na sociedade, né, que ela possa retornar ao convívio social, né, independentemente do delito que ela tenha cometido, é um direito garantido constitucionalmente. Falando também a respeito da mulher encarcerada que cumpre pena em estabelecimento prisional, a Lei de Execução Penal prevê que a mulher ela deve estar em ambiente que atenda às suas condições específicas, seja de higiene, né? A mulher ela precisa de ter acesso a um absorvente íntimo, sabonete, na área de educação, um curso profissionalizante. Tem que se pensar em condições de trabalho, que ela possa aprender uma profissão, porque ela vai retornar ao mercado de trabalho, então tem que ser uma profissão que facilite esse retorno para esse convívio social. É importante também que a mulher encarcerada, a mulher que está privada da sua liberdade, ela possa ter o convívio com o seu filho. Isso é um trecho do programa Mulheres, aqui da Rede Minas. Por essa temporada, que se chamou Mulheres de Lei, o programa ganhou um prêmio, o Prêmio Mineiro de Direitos Humanos. Quem quiser conferir, é só acessar o canal do programa no YouTube também, Mulheres no YouTube. Bom, ela fala aí de algumas regras, algumas normas para as pessoas encarceradas, né? Mas a gente sabe que a realidade dos presídios é outra. E muitas pessoas da sociedade não se incomodam porque acham que quem está preso merece passar por algumas situações, enfim, falta de higiene, falta de conforto. Qual que é a análise disso diante dos direitos humanos? Em qualquer pessoa, qualquer país civilizado, o preso é respeitado a sua dignidade. Porque não adianta, né? Se a gente for agir igual a Indonésia, Filipinas, ou seja, além de castigos, né? Que senão, no final o cara será condenado à morte, que os castigos são infligidos, o cara é condenado à morte, a gente vai chegar à barbárie. Ela observou uma questão que eu acho que é importante, chama reinserção social, ou seja, a integração do indivíduo à sociedade. Hoje é praticamente impossível. Por quê? Porque a universidade do crime foi instalada no sistema prisional. Nós observamos em todo o Brasil, né, o crime organizado, facções que dominam as penitenciárias. Isso aí é uma demonstração de quê? De falta de estrutura, de planejamento e de falta de leitura. Porque o que ocorre é o seguinte, realmente a sociedade quer punições. Agora, a punição é evitar o crime, a melhor punição é desestruturar as facções. Agora, como fazer? É que é dificuldade. Porque tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem policiais que se deixam corromper com isso. Então, eu convivo com muitos magistrados, né, que são severos, aplicam sanções. Porque a lei de execução penal, além dela ser humanitária, ela é dura em determinados aspectos. Não adianta querer mais do que isso, exigir mais do que isso. Hoje, com esse discurso conservador, vamos estabelecer pena de morte. O problema não é estabelecer pena de morte. Nos Estados Unidos da América, vários estados adotam a pena de morte. Isso não acaba reduzindo a violência. O que reduz a violência são essencialmente medidas econômicas, sociais, culturais, até acompanhamento psicológico. Porque você tem de impedir as facções se organizarem. Você tem de impedir o narcotráfico. Você tem de impedir... Porque o discurso do narcotráfico, ele seduz os segmentos periféricos. Principalmente no momento de crise, que nós temos 12% da população brasileira desempregada. Ou seja, um índice de 12% é quase que o índice da barbárie. Então, essas pessoas vão sobreviver de quê?
da informalidade. E da informalidade chega a se ter um narcotráfico. A negação dos direitos humanos, então, na infância, na adolescência, acaba levando a pessoa para o crime também? É lógico, é lógico. Porque o crime não é que compense. O crime, quando ele fica impune, porque que essas gangues, essas estruturas, é interessante, né? Que eles aprenderam a organizar células. São verdadeiras células políticas. Lembra aqueles partidos políticos tradicionais. Eu até queria falar mais disso, mas vamos deixar para depois do intervalo, então? Não, agora a gente bem. precisa fazer um break, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique aí. Estamos de volta. Hoje falamos sobre direitos humanos. O nosso convidado é o Mário, que é professor da PUC, advogado. Mário, você estava explicando a organização do crime, né? O crime organizado se organiza em células. Como é que é isso? O que isso... Porque aconteceu um fenômeno muito interessante. Na época da ditadura militar, vários presos políticos foram colocados junto com os presos convencionais, ligados àquele criminoso, seria uma incipiente organização criminosa. E eles assimilaram técnicas, ou seja, algumas facções usam as técnicas de células revolucionárias. Então, se dilui. Então, é muito difícil você, por exemplo, chegar até o líder, né, o comandante da estrutura criminosa. Então, a polícia, a gente tem de perceber, não é que os bandidos são aliados dos chamados subversivos, dos chamados revolucionários. Muito pelo contrário. Nós estávamos conversando no intervalo, por exemplo, nos países como China, nos países como Cuba, o criminoso é punido drasticamente. Muita gente está preconizando pena de morte, a prisão já no primeiro grau, né? Ou seja, na primeira instância. Isso nos países comunistas acaba sendo realizado. Ou seja, então, esse negócio de querer vincular o discurso de direitos humanos é proteção de bandido, é proteção de comunista, não é nada. Nos países comunistas não existe direitos humanos. Né? Sejamos justos. O discurso de direitos humanos, ele se desenvolve nos países capitalistas. Porque os países capitalistas querem ter uma imagem positiva, né, de respeito à dignidade da pessoa. Por exemplo, o discurso de direitos humanos nos Estados Unidos da América é muito sério. Né? Qualquer comunidade lá, se há um conflito étnico, né, ele se degenera. Ele se complica. Se você não condenar um policial branco que agrediu a um afrodescendente, né, e não foi devidamente punido, a comunidade étnica, né, afrodescendente vai se manifestar. Tem um componente racial muito forte na questão dos direitos humanos também, né? A gente tem negros sendo mais vítimas de violações. Eu acredito que sim, apesar de, vamos falar objetivo, nós somos um país de mulatos, né? Nós somos mulatos. Então, se for olhar a maior parte da população... Agora, o que você vê não é apenas descendente de africanos presos. É o seguinte, pobres, a maior parte. O perfil da penitenciária, né, do presidiário, é pobre, que não teve acesso à educação, não teve acesso à mobilidade urbana, é um cara excluído dos mecanismos de inserção social. Agora, aí que depois que ele está preso, está cumprindo pena, você vai tentar uma reinserção social, aí é complexo. É complexo. É um processo até contraditório. Mas é importante que as pessoas... A lei de execução penal, ela tem esse intuito, em qualquer país do mundo. Aí muita gente fala, ela é muito branda. Não é que seja branda, não. Se a gente não oferecer as oportunidades, aí nós vamos sair matando todo mundo. Mesmo porque é caro manter um sistema carcerário funcionando, né? E é dinheiro público que está sendo usado ali. É dinheiro público, mas é tipo da coisa. Eu acho que o sistema penitenciário, ele deve se transformar em oficinas, em atividade, não de trabalho escravo, mas de trabalho em que as pessoas possam recuperar sua dignidade. É um processo. Aqui, nos tempos românticos da democracia brasileira,
né, na época de Zé Maria de Alquimim. O Zé Maria de Alquimim foi encarregado de criar a penitenciária agrícola de Neves. Muitas pessoas se integraram, houve reinserção naquela época. Então, é interessante, né? Minas Gerais já teve modelos. Agora, hoje é difícil, porque o que acontece é uma degradação dos serviços públicos. O que acontece é que há um sucateamento. O policial mal remunerado, o sistema penitenciário oferece, por exemplo, em Minas Gerais, nos governos tucanos, eles construíram até pavilhões penitenciários sofisticados. Mas a dificuldade é o seguinte, será que é só a infraestrutura? Porque o tratamento dado ao preso, né, os mecanismos para acompanhamento do preso, para a sua reinserção social, isso deve ser bem analisado. Mário, a gente está falando muito de direitos humanos com relação a pessoas em cárcere privado, né? Mas porque geralmente é quando se tolera mais uma violação. Mas quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando para a população de modo geral. Existem violações também de direitos de idosos, de crianças? Isso constante, né? Nós temos o Estatuto de Idoso, que não deve nada aos documentos legais estrangeiros, mas ele não é respeitado. E hoje é interessante, né? Porque ser idoso dá a impressão que a partir de 65 anos, mas tem pessoas mais novas, que já estão com 50 anos, que tiveram a vida muito difícil, que envelheceram, adoeceram. O grande problema brasileiro é que o sistema penitenciário é podre. Ou seja, se ele se aposenta mal, por quê? Em qualquer país estrangeiro, uma das coisas importantes, por exemplo, tem amigos de origem francesa, foram aposentados no Brasil e foram morar na França. Tem cidadania francesa. Por quê? Lá não é assistencialismo. O Estado desenvolvido, o chamado Fair State, o faz. Os medicamentos são gratuitos, você entende? O internamento hospitalar é gratuito, tem saúde pública. Então ele não vai ficar à mercê. Hoje, o plano de saúde do Brasil é muito caro, está cada vez mais privatizado. Então, os idosos ficam à mercê. Por quê? Ficam à mercê do SUS, ficam à mercê de políticas públicas que não são implementadas. Constantemente são obrigados a recorrer ao judiciário para conseguir determinado tipo de medicamento, o internamento. Isso é uma tragédia nacional. Pois é, direito a acesso à saúde também está previsto na É Declaração lógico, de Direitos lógico. Humanos, né? Porque a pessoa tem que ter uma vida digna, qualquer pessoa. Agora, o velho na Europa, ele é protegido, né, nos países desenvolvidos, chamado Fair State. Agora, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil se aposenta mal, o cara é obrigado a correr atrás de um plano de saúde. Se não tiver plano de saúde, é obrigado a ir ao SUS, que é um sistema de saúde fantástico. Mas ele não consegue atender as demandas da população. As pessoas morrem nas filas do SUS. Precisa se fortalecer. Agora, se você se referiu a crianças, é o mais grave. Por exemplo, nós temos um mecanismo muito interessante. Eu admiro muito o trabalho feito na área educacional, no âmbito municipal de Belo Horizonte, né? Eles oferecem infraestrutura, escola de qualidade, porque a criança vai estruturar sua personalidade até os 5 anos de idade. Então ela tem de ter educação, tem de ter infraestrutura, porque criança indo à escola apenas para se alimentar, que é o processo educacional brasileiro, é trágico. Nós precisamos de integrar as escolas às comunidades. Agora, temos de criar mecanismos para motivar as pessoas, porque a pessoa da periferia, ela vai querer estudar para quê? Aí vocês falam, mas o governo impulsionou. Mas impulsionou, o que acontece? Olha só a questão dos mais médicos. O Brasil teve que trazer médicos cubanos. Agora, os médicos cubanos estão saindo. Parece que a demanda vai ser suprida. Agora, eu estava vendo ontem, em São Paulo, o pessoal quer ficar ao redor dos grandes centros. Ninguém quer ir para a Amazônia, ninguém quer ir para o Nordeste. Então, essa formação dos médicos também não pode ser elitizada. Nós temos que dar oportunidade para médico, mas temos de colocar médico de família, médico que trabalha na periferia, médico que vai atender pessoas carentes. Aí é uma questão de mudança de mentalidade. Nós estamos vivendo uma crise muito séria no Brasil. É uma crise econômica, mas atrás dessa crise é uma crise ideológica.
Não é que ser de esquerda e de direita, é de dignidade, porque dá a impressão que cada um vai se safar como puder. E não é isso, não. Eu acho que o que foi construído em termos de dignidade, em termos de sociedade, em termos de democracia, tem que ser preservado. Nós não podemos ter retrocesso social. Pois é, mesmo porque essa conquista dos direitos que a gente tem hoje, ela vem de lutas, né, Mário? A gente às vezes perde essa dimensão. Tem direitos básicos como o direito de ir e vir, ou de fazer reunir com os amigos. Não são direitos natos, né? Só foram conquistas. Eu sou daquela geração que participou, eu fui presidente do CAP, da ditadura, da resistência democrática à ditadura. A gente é ligado à Igreja Católica e a gente faz o discurso de dignidade da pessoa humana. Hoje tem várias comunidades evangélicas também que se integram a esse discurso. Agora, o que é isso? Nós temos uma preocupação enorme, não é proteger a periferia, é oferecer as oportunidades aos segmentos periféricos. Se você oferecer infraestrutura de educação, de saúde, proteção policial, a proteção policial é respeitar a dignidade da pessoa humilde. Porque eu conversava, né, há pouco e dizia, pobre quando está parado é suspeito, quando está correndo é ladrão. Rico, a pessoa abastada, quando está parado está meditando. E quando está correndo é atleta. Ou seja, há uma certa discriminação. Agora, o que a gente vê? Por exemplo, o narcotráfico. Quem que usufrui do narcotráfico? Quem que controla o narcotráfico? Geralmente é gente de poder aquisitivo que mora bem, né, situado na escala social em posição elevada. Agora, quem que consome a droga? Aí que é triste, né? Porque hoje com o crack, não é que é uma democratização, é uma desgraça da droga. Que a droga que é ofertada é uma droga deteriorada, né, que causa tragédias familiares. Certo. A Cracolândia que o diga. O negócio de Cracolândia, né? É Como certo. trabalhar as pessoas viciadas em crack. Mário, a gente conversa sobre isso, sobre outros assuntos depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Nosso assunto hoje são os direitos humanos. Quem está aqui com a gente é o professor e advogado Mário. Mário, a gente vai assistir agora um depoimento de uma presidente de um instituto que defende os direitos humanos. Vamos ver o que ela tem a dizer para a gente. Eu sou Maria Emília da Silva, sou formada em Direito, com mestrado em Direitos Humanos e Sustentabilidade e Meio Ambiente. Sou sócia fundadora do Instituto DH, é um instituto de pesquisa, intervenção e promoção em direitos humanos e cidadania. E no instituto eu coordeno o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Esse programa é uma iniciativa do governo federal, subsidiado também por normativas internacionais, como a Resolução 53/144 da ONU. Esse programa tem por objetivo dar proteção, garantir a proteção de todas as pessoas que, em razão da sua luta, ficam ameaçadas ou muitas vezes morrem, tombam por essa luta. O caso mais recente que temos, emblematicamente, da Marielle Franco, e anteriormente eu poderia citar vários, dentre eles o caso da irmã Dorothy Stein, do Chico Mendes, pessoas que tombaram na luta sem ter uma proteção especial. Como é dada essa proteção? Ela é uma parceria do governo federal com o governo estadual que convenia uma ONG, no caso em Minas Gerais, o Instituto DH, que executa essa política no estado. Mário, inclusive existe uma ONG internacional que fez um mapeamento no ano passado. O Brasil foi o país que mais matou defensores de direitos humanos e ambientais, né? Ela citou Chico Mendes, a própria Marielle Franco, que foi um caso recente. Existe essa perseguição também para quem tem esses discursos? O grande problema é o seguinte, no caso do Rio também, parece que foram chamadas milícias, ou seja, uma polícia paralela, né? Uma polícia que não sabe ser de bandido ou de proteção à sociedade, mas é mais pro lado de bandido. Aí que é uma dificuldade. O que acontece? Há uma intolerância em relação ao discurso de direitos humanos. Reitero,
A proteção de direitos humanos não é proteção para bandidos, pelo contrário, é proteção para a sociedade. Obviamente, quando você trabalha com comunidades vulneráveis, você vai proteger aquela pessoa que incomoda a sociedade, você gera um atrito. Nós temos em tempos sombrios, né? Nós temos em tempos, como diria Hannah Arendt, né? É uma espécie de transição, mas que é o espectro do medo por trás de tudo. Medo por quê? A gente não sabe o que nós teremos pela frente. Obviamente, eu sou muito otimista, né? Eu acredito no povo brasileiro. Eu torço para que dê certo, né? Tanto no plano federal como no plano estadual, os governos que vão se estabelecer. Mas a dificuldade maior é como tratar esses vulneráveis, como tratar essas pessoas que incomodam. Por exemplo, desde a questão da droga que nós observamos, nós temos de fazer um trabalho, né, a intervenção tem de ser humanitária. Ela tem mecanismos, procedimentos adequados. Por exemplo, a abordagem de uma pessoa que se encontra na rua, ela não pode ser uma abordagem forçada na base da violência. A pessoa, por exemplo, que está viciada em crack, é uma pessoa que ela está na iminência de morrer. Então, se você quiser acentuar a morte dela, né, reprimindo, você vai fazer o trabalho. Mas o problema é que nós pensamos na vida. Eu acho que os direitos humanos é o discurso da vida, da dignidade da pessoa humana, para qualquer pessoa. Não importa a sua etnia, não importa a sua ideologia, não importa a sua condição econômica. Agora, é um desafio, né? É um desafio porque, primeiro, nós temos de acabar com o discurso de tolerância que domina os nossos corações. Nós estamos vivendo um momento de muito ódio. Há uma tensão política, mas a questão ideológica é muito fácil de verificar. Houve uma distribuição de rendas no Brasil? Sim. Mas ela foi devidamente estruturada? Não. Houve corrupção no Brasil? Sim. Ela está sendo punida? Está. Agora, o pessoal não basta das punições que são realizadas, querem muito mais, né? Essa sensação de medo pode contribuir para isso? A sensação de medo fica muito disseminada, as pessoas reagem, às vezes, sem racionalizar muito. Porque achar que o Brasil caminhava para o comunismo para ser uma nova Venezuela é um discurso equivocado, né? Eu acho que a gente quer mais uma fair state, a gente quer mais um Estado social, a gente quer mais um capitalismo humanizado. Inclusive, em países da Europa, os direitos humanos são bastante consolidados, né, Mário? São países que a gente costuma se espelhar. Eu trabalho muito o sistema europeu de direitos humanos. Eles têm, né, uma convenção europeia. Por exemplo, lá se o processo que envolve idoso ou qualquer pessoa demora, o tribunal do país é punido. Ou seja, os direitos humanos são o seguinte: nós temos casos paradigmáticos, né, de indianos que foram punidos na Inglaterra e essas pessoas recorreram a tribunais internacionais, especificamente à Corte Europeia de Direitos Humanos, e o processo foi todo anulado, porque percebeu-se ali intolerância, discriminação. Aí você fala, mas isso é uma coisa assim, para país europeu? Não, mas aqui para nós é o seguinte: o cobertor do Brasil é curto, a maior parte da população brasileira é pobre. Então o pobre não pode ser discriminado. Agora, por outro lado, tem de haver segurança pública. Nós temos de ter mecanismos para conciliar esses procedimentos. Agora, a dificuldade é saber como. Então, eu acredito, por exemplo, qualquer governo que se instalar no Brasil, ele tem de ter mecanismos de abordagem, vai ter de saber trabalhar. Agora, não é jogar panfleto aglomerado e advertir os bandidos que saem e depois metralhar todo mundo. Isso não é. Isso é bravata, né? O que você tem de criar? Mecanismos para erradicar o narcotráfico, impedir que as pessoas se aliem ao narcotráfico, reduzir o consumo de drogas. Agora, isso aí você precisa de políticas de pleno emprego, de retomar desenvolvimento econômico. Por quê? Com democracia, com desenvolvimento econômico, com distribuição de rendas, você reduz violência. Se reduzindo violência, você está fazendo uma política de direitos humanos. Então, a política de direitos humanos é o resultado que foi
construído das reflexões pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o quê? Ela nasceu do ódio que rastreou-se no Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Pois é, Maria. Ou seja, então... E ficou o ônus aí pra gente, a gente está tentando aí reverter, consertar um pouquinho as coisas, né? Obrigada pela entrevista, a gente vai ter que encerrar. Obrigada pela sua participação. É um prazer enorme e eu noteço prazer. aqui o trabalho da Rede Minas como TV pública, TV da Democracia, conversando com o povo mineiro. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a você aí de casa pela companhia. Lembrando que existe um telefone de denúncia contra violações de direitos humanos. É o Disque 100, telefone do Governo Federal. Opinião Minas fica por aqui. Um bom dia para você. Até amanhã.